E se eu te dissesse que a história de Caim guarda um dos maiores mistérios da Bíblia? Você já se perguntou de onde veio a esposa de Caim? Afinal, se os únicos seres humanos no mundo eram Adão, Eva, Caim e Abel, como Caim encontrou uma mulher para se casar? Ele simplesmente tropeçou nela no meio do nada? Ou existe uma explicação que poucos conhecem? Esse é o tipo de questão que deixa muita gente confusa e que alguns evitam responder. Algumas teorias tentam resolver esse enigma de forma rápida, sugerindo que Deus criou outra mulher separada, ou até que existiam outros humanos antes de Adão e Eva. Mas será que isso faz sentido? A verdade é que a resposta para esse mistério está na própria Bíblia. E quando olhamos com atenção, percebemos que ela não só é lógica, mas também revela algo profundo sobre a história da humanidade. Então, se você quer finalmente entender quem foi a mulher de Caim, se preparar para algumas revelações surpreendentes e até mudar sua forma de enxergar a narrativa bíblica, continue comigo. Porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a maneira como você vê esse trecho tão enigmático das Escrituras. A história de Caim já é por si só intrigante. Um homem marcado por um crime terrível, condenado a vagar pela terra, mas que, surpreendentemente, encontra uma esposa. Quem era essa mulher de Caim? A Bíblia menciona sua existência, mas não dá detalhes sobre sua origem. Isso, claro, gerou um mistério que atravessa os séculos. Alguns tentam preencher essa lacuna com explicações mirabolantes, enquanto outros simplesmente ignoram a questão. Mas se observarmos com atenção, há pistas sutis no próprio texto bíblico que podem esclarecer essa dúvida. Afinal, nada na Escritura está ali por acaso, e mesmo o que não é dito pode ser entendido dentro do contexto. Uma das primeiras coisas a se considerar é que a Bíblia não se preocupa em narrar cada detalhe da vida de seus personagens. Genealogias, por exemplo, costumam destacar apenas as figuras mais relevantes para a narrativa. Então, o fato de a mulher de Caim não ser mencionada pelo nome não significa que sua origem seja sobrenatural ou misteriosa. O próprio livro de Gênesis é econômico nas informações sobre o cotidiano da primeira geração da humanidade. Mas isso não quer dizer que eles tenham vivido isolados. É como assistir a um filme e perceber que nem tudo é mostrado na tela. Muitas coisas ficam subentendidas, mas ainda fazem parte da história. Outro detalhe curioso é que Caim temia ser morto por outras pessoas após ter assassinado Abel. Ora, se naquela época só existissem Adão e Eva, por que ele teria medo? Isso já sugere que havia mais gente no mundo além dos personagens diretamente citados. E dentro desse cenário, encontrar uma esposa não seria algo tão estranho assim. Imagine uma cidade pequena, onde todo mundo se conhece, mas nem todos são mencionados nos registros históricos. O mesmo princípio pode se aplicar à narrativa bíblica. A mulher de Caim estava lá, como parte natural do crescimento da humanidade. Mas como essa população surgiu? Bom, essa resposta já nos leva ao próximo ponto. Muita gente pensa que a Bíblia traz um registro exaustivo de todos os filhos de Adão e Eva, mas isso está longe de ser verdade. As genealogias bíblicas seguem um padrão seletivo, mencionando apenas os descendentes mais relevantes para a narrativa e deixando de lado outros que para nós poderiam parecer importantes. A mulher de Caim, por exemplo, não foi nomeada, mas isso não significa que sua existência seja um mistério sem solução. Pelo contrário, essa ausência de detalhes nos obriga a olhar para o contexto mais amplo e entender como as genealogias funcionavam na época. Na cultura antiga, registrar todos os filhos de uma família não era prioridade. O foco era destacar aqueles que tiveram um papel fundamental na linhagem de um povo ou na continuidade da promessa divina.
Isso explica por que a Bíblia menciona Caim, Abel e Sete, mas não detalha outros descendentes diretos de Adão e Eva. Se pensarmos bem, o mesmo acontece até hoje em muitos registros históricos. Biografias costumam mencionar apenas as figuras centrais, enquanto os irmãos e irmãs podem ficar esquecidos. Isso significa que a mulher de Caim pode muito bem ter sido uma irmã ou sobrinha, sem que seu nome precisasse ser citado. E faz sentido. Se Adão e Eva receberam a ordem divina de multiplicar a terra, não faz sentido acreditar que tiveram apenas 3 filhos. A lógica nos leva a entender que havia muitos outros descendentes, ainda que não sejam mencionados diretamente. A mulher de Caim, então, não surgiu do nada. Ela fazia parte dessa grande família que estava se formando. Mas essa questão nos leva a outro ponto fundamental, a ordem divina de encher a terra, algo que influenciou diretamente o crescimento dessa população. Desde o início, a ordem foi clara: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Gênesis 1:28. Essa não foi apenas uma sugestão, mas um mandamento divino para Adão e Eva. Logo, a ideia de que eles tiveram apenas 3 filhos é, no mínimo, ingênua. Se a terra deveria ser povoada, então a geração de Caim precisava de irmãos, sobrinhos e primos para cumprir essa missão. E a mulher de Caim, simples, ela era parte dessa multiplicação. Talvez uma irmã, talvez uma sobrinha, mas, sem dúvida, alguém que veio da mesma linhagem que deu origem à humanidade. A resistência em aceitar isso geralmente vem do viés moderno. Hoje, a ideia de casamento entre parentes próximos soa absurda, mas no início da humanidade não havia alternativa. Se Adão e Eva foram os primeiros humanos, os filhos deles necessariamente precisariam se casar entre si para que a população crescesse. Isso não era um problema naquela época, pois as condições genéticas ainda eram puras e livres das mutações acumuladas ao longo das gerações. Além disso, se Deus ordenou que a terra fosse povoada, então o próprio Criador garantiu que isso acontecesse da forma correta. É curioso notar como as pessoas questionam a origem da esposa de Caim, mas não questionam como a humanidade cresceu. De onde vieram todas as outras pessoas que apareceram no relato bíblico? A resposta é simples e lógica: da mesma família. E com o passar dos anos, essa população só aumentou. Mas será que foi algo imediato? Será que tudo aconteceu de uma hora para outra? Na verdade, entre o nascimento de Caim e o momento em que ele encontrou sua esposa, muitos anos se passaram. O grande erro de quem tenta interpretar a história de Caim de forma literal e instantânea é ignorar um fator crucial: o tempo. Entre o nascimento de Caim e o assassinato de Abel, anos, talvez séculos, se passaram. Não estamos falando de um pequeno intervalo de tempo onde tudo aconteceu de forma repentina. Pelo contrário, o relato bíblico condensa eventos de longa duração, e essa passagem do tempo foi essencial para o crescimento da população. A mulher de Caim não apareceu do nada. Ela nasceu dentro dessa nova geração que estava se espalhando sobre a terra. Pense em como funciona uma árvore genealógica. Se um casal tem filhos e esses filhos crescem, se casam e também têm seus próprios descendentes, em poucas décadas a quantidade de pessoas já é significativa. Agora imagine isso acontecendo em um período de centenas de anos, sem controle de natalidade e com uma ordem divina para multiplicar-se. Em poucas gerações, a humanidade teria crescido o suficiente para explicar por que Caim encontrou uma esposa e por que ele temia ser morto por outras pessoas após o assassinato de Abel. Ele sabia que não estava sozinho. Mas aqui surge um detalhe interessante. Se a população já estava crescendo ao ponto de existir uma rede de parentes, por que Caim se preocupava tanto com sua segurança? O próprio Deus precisou colocar um sinal nele para impedir que fosse morto.
Isso levanta uma questão. Quem eram essas outras pessoas que já existiam na época de Caim? Quem exatamente ele temia? E é aí que começamos a perceber que sua história não se resume a apenas 3 nomes. Se Caim estivesse sozinho no mundo após o assassinato de Abel, por que teria medo de ser morto? Esse detalhe é uma pista valiosa que muita gente ignora. Quando Deus o confronta e impõe sua punição, Caim responde com um temor real. Todo aquele que me encontrar me matará. Gênesis 4:14. Mas quem eram essas pessoas? Se a única família existente fosse a de Adão e Eva, ele temeria apenas seus próprios pais. No entanto, seu medo indica que já havia outras pessoas vivendo na Terra. Isso confirma o que já deduzimos antes. Adão e Eva tiveram muitos filhos, e a humanidade cresceu ao longo dos anos. Imagine uma sociedade que começou pequena, mas que, ao longo das décadas, foi se espalhando. Os descendentes de Adão e Eva não ficaram parados no mesmo lugar, e suas famílias cresceram. Logo, já existiam comunidades formadas, mesmo que de maneira primitiva. Caim sabia que sua reputação o precedia e que o instinto de vingança poderia ser real entre seus próprios parentes. Afinal, ele havia cometido o primeiro homicídio da história. E mesmo naquela época, matar um irmão não era algo que passaria despercebido. O curioso é que, apesar de ser amaldiçoado, Caim ainda encontrou uma esposa e teve filhos, o que significa que essa população continuava a crescer. Mas há uma questão que pode parecer estranha para os padrões de hoje. Se todos descendiam de um mesmo casal original, como funcionavam os casamentos naquela época? Caim teria casado com uma irmã, uma sobrinha? Esse ponto, por mais polêmico que pareça, é essencial para entender a continuidade da humanidade. Nos dias de hoje, o casamento entre parentes próximos é visto com estranheza, mas no início da humanidade, essa era a única alternativa. Se Adão e Eva foram os primeiros seres humanos, então todos os seus filhos precisariam casar-se entre si para que a população crescesse. Não havia outra opção. A mulher de Caim, portanto, era uma parente direta, provavelmente uma irmã ou sobrinha. Essa ideia pode parecer desconfortável para a mentalidade moderna, mas naquele contexto era perfeitamente natural e necessário. Além disso, o fator genético era muito diferente do que vemos hoje. No início da criação, o código genético humano era puro, sem as mutações acumuladas ao longo das gerações. Isso significa que o casamento entre parentes próximos não trazia os riscos de doenças genéticas que conhecemos hoje. Foi somente muitos séculos depois, no tempo de Moisés, que Deus estabeleceu leis proibindo essas uniões. Até então, essa prática era comum e essencial para a expansão da humanidade. Caim e sua esposa, assim como os outros descendentes de Adão e Eva, formaram os primeiros núcleos familiares que dariam origem às futuras civilizações. O que vemos aqui é uma lógica implacável. A humanidade cresceu a partir de uma única família. Não há necessidade de teorias mirabolantes sobre outras criações paralelas ou seres humanos surgindo de outra fonte. No entanto, algumas dessas ideias ainda persistem, tentando oferecer explicações alternativas para a origem da mulher de Caim. Mas será que elas realmente fazem sentido? Ou estamos diante de mais uma tentativa de complicar aquilo que a própria Bíblia já responde de maneira clara? Sempre que há um mistério, surgem teorias para tentar explicá-lo. Com a mulher de Caim, não é diferente. Algumas pessoas sugerem que Deus criou outra linhagem humana separada, como se houvesse 2 grupos distintos de pessoas coexistindo. Outros defendem que já existiam humanos antes de Adão e Eva, e que Caim teria encontrado sua esposa entre eles. Mas quando analisamos essas ideias à luz da própria Bíblia, percebemos que elas simplesmente não se sustentam.
A Escritura é clara ao dizer que Adão foi o primeiro homem e que Eva foi a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Se houvesse outra linhagem de seres humanos, esse versículo perderia totalmente o sentido. Além disso, se Deus tivesse criado outra mulher separada para Caim, isso quebraria a lógica da narrativa bíblica. O plano divino sempre foi o de uma única linhagem humana, iniciada por Adão e Eva. Se houvesse um segundo grupo de humanos criados separadamente, isso implicaria que Deus fez duas criações distintas, uma ideia que não tem respaldo em nenhuma parte da Bíblia. A narrativa sempre enfatiza que toda a humanidade descende de um único casal, sem exceção. Logo, a resposta mais coerente é a mais simples. A mulher de Caim era uma parente sua, fruto da ordem divina de multiplicação. Isso mostra como muitas dúvidas surgem, não por falta de resposta, mas por uma leitura superficial dos textos bíblicos. Quando olhamos com atenção, percebemos que o mistério da esposa de Caim não é um enigma impossível de resolver, mas sim um detalhe que se encaixa perfeitamente na lógica da criação. Agora, a grande questão é: o que essa história nos ensina hoje? Será que esse conhecimento tem algum impacto real na nossa vida, ou é apenas uma curiosidade histórica? Bom, a resposta pode ser mais relevante do que parece. Agora que você entendeu quem foi a mulher de Caim, percebe como esse mistério não era tão complicado quanto parecia. A resposta sempre esteve ali, mas por algum motivo, muitos ignoram os detalhes que a Bíblia já revela. O que essa história nos ensina? Primeiro, que uma leitura atenta muda tudo. Segundo, que muitas dúvidas surgem não por falta de resposta, mas porque a gente não faz as perguntas certas. Então, agora eu te pergunto: quantas outras verdades você pode estar deixando passar simplesmente por não olhar mais de perto? Se a história de Caim nos mostra algo, é que há sempre mais para descobrir. E se um simples detalhe como a origem da sua esposa gerou tanta especulação, imagina quantas outras passagens bíblicas podem conter mensagens ocultas que poucos percebem. Será que você tem olhado para a Bíblia da forma correta? Ou será que ainda há peças faltando no seu entendimento? Essa é a hora de começar a questionar e buscar mais conhecimento. Então, se você quer continuar explorando essas questões profundas, se inscreva no canal agora e ative as notificações. Aqui, a gente vai além do óbvio para trazer explicações que fazem sentido e desafiam o comum. Deixe seu comentário. Você já sabia dessa explicação ou descobriu algo novo hoje? Quero saber sua opinião.